Miriam. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Miriam, resumo da semana, temos alguns fatos econômicos, como o IPCA 15, o CAGED, né? Mas o dominante, tema inclusive de sua coluna, de seus comentários, é o julgamento da presidente, né? Que começou com alguns episódios complicados, né, Miriam? Episódios muito complicados. Vão ficar no último, esse agora, antes do almoço, né? Isso. Da suspensão para o almoço. Porque o que o senador Renan Calheiros disse precisa urgentemente de uma qualificação. Ele precisa explicar o que ele disse. Porque ele falou justamente a senadora que... a frase é exatamente a senadora que há 30 dias o presidente do Senado Federal foi ao STF e conseguiu desfazer o indiciamento da senadora e do seu esposo, que havia sido feito pela Polícia Federal. Deixa eu explicar como é que a coisa funciona. Quer dizer, ele não tem nenhuma razão institucional que faça com que o presidente do Senado, vá ao Supremo em um caso como esse. Ele não pode fazer isso. Esse assunto, o assunto Gleisi Hoffmann, o caso consiste no qual ela foi investigada, está sendo investigada na Lava Jato, está com o ministro Dias Toffoli. Indiciamento só ocorre se levar para a turma, a segunda turma que cuida da Lava Jato. Ele ainda não levou para a turma, então esse assunto do indiciamento dela só pode ser discutido na turma. O assunto permanece com Dias Toffoli. Quer dizer, não há indiciamento, há uma investigação da Polícia Federal. Há uma investigação da Polícia Federal. A Polícia Federal, pelo que o senador disse, pediu o indiciamento dela, mas isso está com Dias Toffoli. Se ele for decidir pelo indiciamento, ele tem que ouvir a turma. O assunto não foi a turma. E em que situação o presidente do Supremo o presidente do Senado vai ao Supremo para defender uma senadora? É quando tem alguma coisa referente ao mandato parlamentar, ou então ele como presidente do Senado, ele é gestor, se houver alguma dúvida sobre alguma atividade dela numa área, ele como gestor pode defender, mas ele não, nesse caso especificamente, que está sendo investigado na Lava Jato, no consiste, ele não tem canal institucional, é isso que eu digo. O que os assessores e aí, enfim, companheiros do Renan começaram umas explicações agora, quer dizer, dizendo que era o caso que o Senado entrou com uma ação para pedir que fosse anulada a busca e apreensão no apartamento de Gleisi Hoffmann, mas isso não é anular o indiciamento, né? Isso não é anular o indiciamento, porque isso eu me lembro que foi de fato, o Senado se mobilizou porque essa discussão, se a casa da senadora poderia ter entrado, porque eles entraram atrás de provas, de indícios contra Paulo Bernardo, que não tem mandato e não tem, portanto, foro privilegiado. Mas o que está em discussão é se o fato dele ser casado com uma senadora dá a ele também essa proteção, se a casa passa a ser inviolável ou não, né? Então, essa é uma discussão, e isso aí realmente, mas isso aí não deve desfazer o indiciamento da senadora e do seu marido. O presidente do Senado foi ao Supremo. Então, quer dizer, o que eu conversei com as minhas fontes é que essa frase dele precisa realmente de muita explicação, porque foi uma frase muito infeliz. Ela foi dita... Não, porque ele disse, o presidente do Senado foi ao Supremo Tribunal Federal e conseguiu, quer dizer, ele está colocando como uma coisa dele, né? Ele foi lá e resolveu o assunto. É muito estranho. Então, o que os senadores da base aliada, da base aliada do governo Temer, começam a dizer que ele vai soltar uma nota para se explicar e tal, mas precisa urgentemente de explicação e qualificação que ele disse. Ele foi lá inicialmente, como todo mundo viu, para tentar apaziguar e para reagir ao que a senadora Gleisi Hoffmann tinha dito ontem. Eu acompanhei bem a maneira como ela falou. Ela estava calma, tranquila, e de repente ela sobe o tom. Ela sobe o tom de forma muito inesperada. Quem vê a cena
percebe claramente que ela fez aquilo de caso pensado. De repente ela sobe o tom e grita, ninguém aqui tem moral, o Senado não tem moral para julgar a presidente. Porque eles têm feito isso, faz parte do interesse da defesa da presidente Dilma, é atrasar. Quanto mais atrasar, melhor. Eles vão atrasando, vão desgastando, vão cansando e tal. Então eles têm feito tudo isso. Uma das coisas é que de repente um senador ataca o outro, o senador Lindbergh, e ataca o Ronaldo Caiado. E aí Ronaldo Caiado reage. Aí os dois, nenhum tem razão, deixa de ter razão todos os dois, porque um acusa o outro acusa um de coisas que não tem nada a ver com o mandato parlamentar, né? E aí, nisso aí, suspende a sessão, parará. Então faz parte da estratégia. Então me pareceu, quando eu vi assim a senadora, achei tão... De repente ela estava falando bem, ela fala muito bem, né, a senadora Gleisi Hoffmann, de repente ela sobe o tom e começa a acusar todo mundo de não ter moral. Ela sabia que isso ia ter reação, naquele momento teve um monte de reação, suspendeu um pouco a sessão e tal, e aí volta, mas aquilo ficou na garganta de todos os outros senadores que não são do grupo dela, né? Então isso ia sair em algum momento. Então o senador Renan Calheiros vai tentar apaziguar e ele é que perde as estribeiras e fala uma coisa que é contra ele mesmo. Exato. Então agora ele tem que se explicar. Então, bom, mas enfim, isso aí é a cena do dia. O que é mais importante é dizer que o processo está sendo penoso, é um processo penoso, qualquer processo de impeachment é muito difícil, 9 meses já que isso está sendo discutido, tem mais de 100 dias no Senado e está chegando a etapa final, o que eu converso com todas as fontes, inclusive as fontes ligadas à própria defesa da presidente Dilma, que ninguém acha que isso vai reverter, né? É que se dá como decidido que a presidente Dilma está caminhando para os dias finais do seu mandato. Né? Ela está afastada agora, mas semana que vem ela vai falar. Esse é o caso do impeachment, tem muita coisa que aconteceu hoje, não sei se você quer que eu comente os outros fatos da semana, que começou com, né, enfim, tem coisa nós estamos concentrando o programa nesse... Com toda razão. A gente até nem ia, viu, Miriam, concentrar tanto assim, mas esse desenvolvimento que teve hoje, essa fala do Renan e tal, isso aí... chamou a nossa atenção, nós vamos trabalhar mais. Eu fiz imediatamente uma nota. Eu vi. Porque a nota da Miriam, deixa eu até dizer aqui, está no blog de Miriam Leitão, em oglobo.com.br. E, aliás, a sua coluna também está muito boa, né, com uma descrição muito clara do que está acontecendo lá no Senado. E eu vou ler até aqui o parágrafo final da sua coluna, do blog de hoje, onde você diz: a senadora Gleisi está sendo investigada no caso Consiste, que foi o primeiro desdobramento da Lava Jato. Seu marido, Paulo Bernardo, foi preso na fase Custo Brasil da Lava Jato. Mas em nenhum dos dois casos a presidência do Senado poderia interferir. Nada do que é apurado ali tem a ver com a atuação de Gleisi como parlamentar. Portanto, não caberia a intervenção de Renan. Então, essa é a coisa que você explicou aqui, está lá no seu blog. Então ele vai se explicar de tarde sobre em que condições, e em que contexto, e de que forma, de que instrumento, porque o que as minhas fontes dizem é que oficialmente ele não tem nenhuma razão, e não tem caminho institucional para interferir e tentar desfazer o indiciamento de uma senadora. Não há caminho institucional para essa atuação que ele disse que teve. Exatamente. Miriam Leitão, obrigado, Miriam. Ficamos em Assembleia Geral Permanente a qualquer momento. Vamos, eu estou aqui em Assembleia Geral Permanente. Miriam, até mais. Até mais. Obrigado. E agora temos...